do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, o CREA, e com as eleições a serem realizadas na próxima sexta-feira, o engenheiro e professor do Instituto Federal da Bahia, o Biratã Félix, tem como uma das propostas principais de campanha o apoio à inserção de profissionais recém-formados no mercado de trabalho. E, sendo assim, defende uma articulação junto ao Conselho Federal de Engenharia e Agronomia para que seja criada uma unidade exclusiva para os recém-formados, que correspondem a 90% dos R$ 628 pagos anualmente à entidade de classe. O professor e engenheiro Biratã Félix é nosso convidado e é com ele que a gente conversa agora. Seja bem-vindo. Bom dia, professor. Bom dia. Antes de mais nada, por que o senhor coloca seu nome como candidato a presidente do CREA aqui na Bahia? O CREA, né, é uma coisa importante explicar um pouquinho. O CREA é como se fosse a OAB dos engenheiros. Sim. Com uma peculiaridade, né? O CREA, ele regulamenta todas as engenharias. São 250 engenharias na Bahia, no Brasil. Então, a engenharia civil, elétrica, enfim. E a agronomia rural, também, né? Agronomia, agrícola, pesca, exato, florestal, geologia, geografia e meteorologia. Então, ele tem uma atuação em quase todos os setores da economia do nosso país. Apesar de ser um conselho que tem esse poder de regulamentar e ter uma atribuição muito, muito forte, né, na sociedade, né, ele é um conselho com pouca presença social. Inclusive, uma das coisas quando eu vou na rádio é explicar o que é o CREA. As pessoas não sabem o que é o CREA. Todo mundo sabe o que é o OAB, né? Sabe o que é o CFM, mas não sabe muito o que é o CREA. Então, a nossa ideia inicial a ser candidato é tornar o CREA mais próximo dos profissionais. O CREA é muito distante dos profissionais, né? Inclusive tentando diminuir os custos que os profissionais têm ao se registrar no CREA. Tornar o CREA protagonista nas discussões da engenharia. Imagine, foi lançado o PAC, né? Você não viu um pronunciamento do presidente do CREA Bahia. Né? O PAC ele é uma exceção que vai envolver toda a sociedade, mas principalmente o setor da engenharia. Qual é a posição do CREA em relação à Ponte Salvador e Itaparica, em relação ao EVLT, em relação à duplicação da 101, da 116? São questões técnicas e são questões políticas também, né? Mas que precisa ter um olhar técnico dos profissionais da engenharia. Isso não ocorre na medicina. Por exemplo, né, o governo agora propôs colocar a vacina da Covid como uma das vacinas obrigatórias, né? Os conselhos de medicina e enfermagem se posicionaram, assim como também se o governo propusesse um novo pacote em relação à questão da criminalidade, enfim, do crime, a OAB ia se posicionar. Então, no nosso caso, né, você tem essa questão da engenharia, são questões amplas, que atingem amplos setores da sociedade, né, e não há posicionamento do CREA. Mas eu quero insistir na pergunta, por que os engenheiros, os agrônomos com direito a voto devem apostar no seu nome para ficar à frente do CREA? Exatamente, uma das apostas deve ser isso, a gente vai tornar o CREA um protagonista das discussões da engenharia. Se o CREA torna-se importante na sociedade, ele começa também a propagandear a importância dos profissionais da engenharia, da agronomia e das geociências. Isso não é visto, as pessoas não sabem a importância desses profissionais. E também você fazer algumas medidas que aumente o acolhimento dos profissionais. Por exemplo, a maioria dos recém-formados hoje atuam por conta própria. E eles vão pagar R$ 600 e R$ 28 de anuidade, tem que pagar as RTs, as taxas, né? Isso pesa muito para o recém-formado. E é um conselho superavitário. O CREA arrecada na Bahia em torno de 86 milhões de reais e o CONFEA 853 milhões de reais, que é um 7º orçamento de Salvador. Não é pouca coisa. Então você pode fazer um processo, diminuir os custos dos profissionais da engenharia e das empresas de engenharia também, porque as empresas pagam. Então, votar em Biratã Félix é votar num candidato que quer tornar o CREA protagonista nas discussões da engenharia, da agronomia e das geociências, votar num CREA que vai ter posição em relação às questões que envolvem os profissionais e votar num candidato que defende o maior acolhimento do Conselho aos nossos profissionais. O Biratã Félix, eu conheço há muito tempo como Bira, né? Desde os tempos de movimento estudantil, né, Bira? Bira, você sempre fala muito de um discurso do CREA, da atenção do CREA para fora. Você falou nessas duas situações, ao mesmo tempo uma atuação mais corporativa, mas também pensando na importância do CREA para a sociedade. De que maneira as pessoas conhecem o CREA de uma forma positiva, a não ser na hora de pagar uma taxa para fazer algum serviço em casa, uma reforma, uma obra, uma construção? Aí é que a gente lembra do CREA. Por que a gente não lembra tanto do CREA na nossa vida? Exatamente. Você colocou uma questão, Ernesto, fundamental. Não é só os profissionais que se queixam
da questão de ver o CREA só como algo arrecadador, né? A sociedade também. Então, imagine, quando o profissional faz um projeto de engenharia, o CREA fiscaliza, ele está dando à sociedade uma garantia que aquele projeto e aquela obra está seguindo as normas técnicas. Ele tem uma assistência técnica de um profissional. As pessoas lembram muito mais como um encargo a ser pago, não como uma garantia que você vai ter um profissional que vai dar assistência técnica, que vai acompanhar a obra. As pessoas acham, né? Isso é geral, né? Eu conheço um monte de gente que receita remédio, né? Que acha que é médico, né? Assim, tem um monte de gente que receita obra. Né? Então, é importante, né, que o CREA mostre a importância do conselho, mostre a importância dos profissionais da engenharia na sua atuação no seu dia a dia. Então, isso só vai ser feito se você fizer uma atuação para dentro, que é você aumentar o acolhimento com os profissionais, você aproximar os profissionais do conselho, e uma atuação para fora, você divulgar o papel do conselho e dos seus profissionais. Isso é muito bem feito pela OAB. Né? A OAB é um exemplo disso. As pessoas não têm dúvida do papel do advogado, como não tem do médico. Né? Ninguém tem dúvida, né? Tanto quando você, a semana mesmo prendeu uma pessoa em Conquista que estava atuando de forma ilegal na medicina. Ninguém questiona isso. Por quê? Porque as pessoas sabem que ter um médico é algo importante na sua vida. Mas as pessoas não têm essa visão em relação aos profissionais de engenharia. E é importante, porque imagine, se uma obra der errado, né, e tem, enfim, ela cai, ou ela tem né, quantas pessoas ela atinge? Não só na vida, como também na economia, né? Ela causa um prejuízo, às vezes causa um prejuízo por gerações. Uma obra mal feita, né, ela pode causar um prejuízo, né? Nós temos o exemplo de Brumadinho. Daqui a 100 anos, né, os crinetos, né, os tretanetos de Ernesto vai estar sofrendo a consequência de algo que ocorreu em 2018, 2017. Então a atividade da engenharia... Mas os tataranetos das vítimas de Brumadinho não vão saber não vão saber disso. O tataravô do engenheiro foi para cadeia ou pagou alguma coisa pelo erro, né? Com certeza. Então, e aí, onde é que ficam os conselhos? Os conselhos, ele também é um tribunal ético. Né? O conselho faz duas coisas. Ele fiscaliza as atribuições profissionais, né, as atividades profissionais, que não é só a construção civil, é ampla, mas também é um tribunal ético para julgar os procedimentos do mal profissional. Né? Isso é importante. Né? Às vezes também é importante você esclarecer, né? Por isso que fazer a RT é importante, é você esclarecer qual é o papel que você está se colocando naquela obra. Muitas vezes, Ernesto, vou dar um exemplo concreto, né? Você compra um carro, né? Se você não colocar óleo no carro, o que vai ocorrer com o carro? O carro vai bater o motor. As pessoas não têm noção que quando você compra uma edificação, um edifício, enfim, ele tem também manual de prevenção e manual de uso. Se você não usar de acordo com o que está previsto, aquele bem, ou ele vai diminuir a vida útil, ou ele pode ter uma falha técnica, pode ter, enfim, ele pode ter alguma coisa que vai prejudicar o edifício, Então, é importante também notar, esclarecer qual é o papel do profissional na atividade técnica, para as pessoas não se confundirem. E o mal profissional tem que ser punido pelo conselho. Essa é uma questão que é importante, né? Essa dificuldade de você você julgar os procedimentos, né, não corretos dos profissionais, né, tem uma dificuldade real nisso aí. Agora, uma coisa importante também, nós não existe, né, porque às vezes a sociedade também quer a pena capital. Como qualquer processo, né, a gente viu isso no Brasil recentemente, tem de ter o contraditório. E o indivíduo pode... defesa, exatamente. Claro. Isso às vezes demora um pouco. Porque o processo é julgado na Câmara, vai para o plenário do CREA. Né? A Câmara seria como se fosse o juiz, a primeira instância. O plenário do CREA seria o TJ, a segunda instância. E a terceira instância, né, que aí seria o STF e a STJ, seria o plenário do CONFEA. Isso tem um processo, né, de argumento, para você não cometer injustiças, né, e tem de comprovar que houve realmente uma atuação indevida do profissional. Então, às vezes, a população quer a decisão imediatamente. Tem um caso, né, que vocês devem lembrar, que foi aquele caso que ocorreu no Rio de Janeiro, com o engenheiro Sérgio Naia. Né? Naquela época, o presidente do CREA suspendeu e cassou o registro dele, né? Porque tinha uma pressão da opinião pública, né? Resumo da história, ele deixou passar o processo, 4 anos depois ele entrou na justiça, não só ganhou o registro, como ganhou a indenização, porque o presidente do CREA simplesmente cassou sem ter o processo legal. Então, essa é uma questão que a gente às vezes precisa esclarecer. Essa
grita da sociedade, não é só em relação ao CREA, é em relação à justiça também. Muitas vezes a pessoa diz assim, não adianta prender, né? Porque você tem que ter um processo legal de apuração. Bira, dá uma ideia do que é a eleição do CREA, do tamanho dessa eleição. Porque embora seja uma eleição de uma entidade vinculada a uma atuação corporativa, mas tem uma abrangência muito grande. Né? A eleição do CREA tem uma coisa assim, interessantíssima. Primeiro, assim, você não vota, não tem chapa. Né? Você só vota por presidente. Né? Então você vota por presidente, que seria mais. Fazendo uma similaridade, é como se fosse o presidente do CREA fosse o governador da Bahia. Só quem vai votar são 40 mil profissionais que estão registrados, estão em dias com anuidade, que são os engenheiros, os agrônomos de todas as modalidades, os geólogos, os meteorologistas e os geógrafos. Certo? Então, e uma coisa também interessante, que essa eleição vai ser feita pela internet. Então, um exemplo, você conhece bem a região de Conquista, né? Um indivíduo de Poções, há 3 anos atrás, para ele votar, ele precisaria ir em Conquista. O de Ubaitá precisava ir em Itabuna. Quer dizer, você tinha uma eleição com 40 mil profissionais, só 2 mil pessoas votavam. Mesmo aqui em Salvador, o rapaz, uma pessoa que trabalhava na Coelba ou na Embasa, ele precisa deslocar até algum já para poder votar. Como o voto não é obrigatório, a participação é muito pequenininha. Na última eleição votou 2 mil pessoas, 2 mil e poucas pessoas, certo? Agora não. Você com o voto na internet, você vai receber uma senha que vai ser mandada pelo Confea, você vai poder votar pelo celular, pelo tablet, pelo computador do amigo. Você só precisa abrir o computador e votar. Então isso, na nossa expectativa, vai aumentar bastante a participação dos profissionais. A gente está conversando aqui com o professor e engenheiro Biratã Félix, que é candidato à presidência do CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado da Bahia. Pois é, professor, a gente quando fala do CREA, CREA um conselho de classe, defende e fiscaliza interesses dos engenheiros, dos agrônomos. É natural que o senhor levante bandeiras para fortalecer o CREA, os próprios profissionais, mas na sua avaliação, que papel o CREA também tem ou pode ter para estimular soluções para as cidades em geral, especialmente as grandes cidades como Salvador, que enfrenta problemas de mobilidade, crescimento desorganizado, desequilíbrio social? Como é que o CREA pode contribuir para termos uma cidade melhor? Essa questão é fundamental que você perguntou. Eu sou da época, né? Eu, Ernesto também, talvez você não, né? Que você não tinha SUS. As pessoas não têm nem noção do que é isso, né? Me chamou de mais novo aqui da turma, eu achei ótimo, né? As pessoas não têm noção do que é isso, né? Você tinha, às vezes, um médico numa cidade, aí você tinha um médico do Fundo Rural. O que organizou a saúde pública, com todas as dificuldades que tem, foi o SUS, né? A engenharia é uma coisa fundamental, porque a moradia, né? E as pessoas de baixa renda, como é que elas se constroem? Elas não têm apoio na construção da compra do material e não tendo um apoio técnico. Então, uma das coisas que o CREA tem de fazer é criar programas de engenharia, que a gente chama de engenharia pública. É assistência técnica, isso pode ser feito com a universidade, né, os escritórios públicos da universidade, em convênio com as prefeituras. Né? Isso é feito, a gente precisa aumentar esse processo. Mas também a gente precisa discutir na sociedade brasileira se criar um sistema nacional de assistência técnica, assim como é o SUS. Eu sempre falo, né? Eu tenho até uma cartilha sobre esse assunto, né? Existe a Santa Casa, ou a Irmã Dulce, que é essa parte que a universidade faz, que é aquela parte pontual da assistência técnica, né? Tem o SUS, né? Que é um sistema público de saúde. Essa parte nós não temos hoje na engenharia. E tem um privado, né? As pessoas podem também atuar, né? Nós temos no Brasil hoje organizado o privado, quem pode pagar contrato o engenheiro ou arquiteto, né? Nós temos a assistência técnica pontual que é feita em convênio do CREA com as universidades, com os escritórios técnicos, a prefeitura, né? E não temos o sistema público. Então, muitas vezes o indivíduo constrói de forma irregular, e aí é bom notar que a construção na Bahia, no Brasil hoje, não é mais a construção terra. As pessoas constroem 8 andares, né? A gente vê isso aqui em Salvador de vez em quando, né? Sem assistência técnica, né? E isso não dá certo. Não dá certo até porque as áreas que as pessoas constroem são as áreas mais complicadas do ponto de vista técnico. São as encostas, áreas alagadistas, os mangues. São as áreas que não têm valor econômico. Então, um dos nossos desafios é ampliar essa rede de assistência técnica à engenharia, né? A gente chama de engenharia de moradia, de habitação de interesse social, né? Na área agrícola já tem isso de alguma forma. Você tem com a Bahia Terra, você tem isso. Mas na área de moradia não tem. E discutir com o Estado, a gente criar um sistema
nacional da assistência técnica, porque não dá para você pensar assistência técnica, né, a moradia, sem ter um braço do Estado. Então isso é importante. Professor e engenheiro Biratã Félix, candidato à presidência do CREA aqui na Bahia, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Bom dia e até uma próxima. Obrigado a vocês. Eu queria chamar a atenção dos colegas que dia 17 de novembro é a eleição de 8 às 19 horas. Vocês vão receber uma senha mandada pelo Confea no seu e-mail, no seu SMS. Você vai entrar com a senha provisória, com seu CPF, vai gerar uma senha definitiva e vai poder votar. E vote no dia 17 de novembro em Biratã Félix. Um CREA para mudar. O CREA pode mais. Bom dia, até uma próxima. Agora 11 minutos para as 8 na tarde FM.